é a menopausa? A menopausa, ela é caracterizada, a gente só pode dizer que uma paciente, uma mulher entrou na menopausa quando ela fica exatamente um ano sem menstruar, então um ano sem ciclos menstruais. Associado a isso, provavelmente essa mulher começa a ter sintomas de menopausa, né? E os principais, os mais evidentes, são aqueles calores, a insônia, a labilidade de humor, a irritabilidade, mas a palavra menopausa só é caracterizada realmente, independente dos sintomas, é quando essa paciente fica um ano sem ter menstruação. Aí eu falo que ela está na menopausa. Existe algum acontecimento ginecológico que pode ser confundido com a menopausa? Primeiro que assim, a gente, como eu falei, né, a menopausa, a paciente ela está sem menstruar, né? Então, existem sim algumas situações na vida da mulher que fazem essa mulher ficar sem menstruar, né? Então, por exemplo, a própria gestação, mas algumas alterações hormonais, como por exemplo, um aumento de um hormônio específico chamado prolactina. Esse hormônio pode aumentar por diversos fatores, entre eles tumores, tá? Numa glândula específica do cérebro, ou podem aumentar também por medicações. Então, o aumento desse hormônio pode fazer com que a mulher pare de menstruar, tá? Outra situação é a falência ovariana precoce dos ovários. Então, a mulher nem está naquela faixa etária ainda de menopausa, que é próximo dos 50 anos, mas ela já parou de menstruar. Então, a gente precisa investigar o porquê que isso está acontecendo. Se realmente se esgotaram os folículos, os óvulos dessa mulher, por isso que ela parou de fazer ciclo menstrual, ou por algum outro motivo específico, né? Os principais deles realmente em mulheres mais jovens é a gestação e o aumento dessa prolactina, desse hormônio específico que eu falei. Em média, com que idade uma mulher entra na menopausa? A média, como eu falei, é 50 anos, tá? É uma média brasileira isso. Pode variar de 45 a 55 anos, mas a média mesmo é de 50 anos, tá? Ela é muito individual também, essa idade que a mulher entra na menopausa, porque ela é muito relacionada também à idade da primeira menstruação dessa paciente, então com quantos anos ela menstruou a primeira vez, isso a gente chama de menarca, né? Qual foi a menarca da paciente? E também com quantos anos a mãe dessa paciente entrou em menopausa. Então, isso conta muito com a individualidade aí da faixa etária que essa mulher, que essa paciente pode entrar em menopausa. Então, assim, quanto mais cedo ela tiver a menarca dela, então, quanto mais cedo ela tiver a primeira menstruação dela, pode ser que essa menopausa se adiante também, né? Venha um pouco mais precoce do que essa média de 50 anos. E lembrando também de avaliar a idade que a mãe dela entrou em menopausa também conta bastante. Então, se, por exemplo, a gente tem história na anamnese, quando a gente está fazendo a história clínica, e a gente investigou e evidenciou que a irmã dessa paciente teve uma menopausa um pouco mais cedo, a mãe dela teve um pouco mais cedo, então a gente já fica um pouco mais de olho, porque tem chance realmente dessa média para essa paciente específico ser um pouquinho antes aí dos 50 anos. Quanto tempo dura a menopausa? A menopausa, a gente fala que é isso. O conceito da menopausa é ter estagnado, ter cessado, né, o sangramento da paciente depois de um ano, né, sem ciclo menstrual. Então, a menopausa é uma coisa bem pontual, tá? Quando a gente fala, por exemplo, em climatério, a gente fala em fase da paciente, né? Então, é uma fase que vai desde o pré-menopausa até o pós-menopausa, tá? Essa, essa faixa etária, assim, vamos dizer, que dura mais ou menos
quase 20 anos, então de uns 45 até 65 anos, tá? Aquele períodozinho que a gente fala, o paciente está na pré-menopausa, deve começa a ter alguns sintomas já de menopausa, provavelmente vai entrar em menopausa logo. Esse período perimenopausa é um período que antecede mais ou menos uns 2 anos da menopausa dela, tá? Então existe o climatério, que é esse período todo que pega tanto pré quanto pós-menopausa, quanto a menopausa em si. Então, não sei, acho que deu para ficar claro, né, exatamente aí esse conceito, né, que eu acho que é bem importante das pessoas distinguirem. Qual é a diferença entre o climatério e a menopausa? O climatério então essa fase da mulher que ela tá saindo da fase reprodutiva dela, né, na fase onde ela tem ciclos menstruais, que ela ovula, que ela pode engravidar, mesmo que seja ali numa fase de pré-menopausa. Então, mulheres de 45 anos têm que se preocupar, sim, em questão de gestação, se não for o desejo, né? Então, o climatério é essa fase, essa transição da fase reprodutiva da paciente para a fase não reprodutiva. E neste meio termo, né, dentro desse conceito do climatério, existe a menopausa, onde ela ficou exatamente 1 ano sem menstruar. Aí eu caracterizei essa paciente como menopausada, uma paciente que entrou na menopausa. Existem fases na menopausa? Então, fases existem sim, né? Então, tanto esse pré-menopausa, que antecedem mais ou menos uns 2 anos antes da menopausa em si, e o período pós-menopausa, que dura mais ou menos aí uns 10, 15 anos depois que ela entrou na menopausa, que ela ficou exatamente 1 ano sem menstruar. Então, por que a gente fala que esse período existe, esse período todo se chama climatério, né? Porque ela já começa a apresentar alguns sintomas, então irregularidade menstrual, começa às vezes a apresentar alguns calores, começa a apresentar um pouco de insônia, de irritação, de labilidade de humor, e que isso pode se perdurar por alguns anos, mesmo que ela já tenha entrado em menopausa aos 50. Pode perdurar por 5 anos, então pode perdurar por 10 anos, por 15 anos, isso é possível também algum desses sintomas persistirem, irem se arrastando durante todos esses anos. Um outro conceito legal também em relação aos sintomas é que os sintomas de menopausa, eles são de curto, médio e longo prazo, né? Então, esses sintomas de curto prazo, geralmente eles vêm neste período da pré-menopausa, né? Perimenopausa, que são esses principais que eu já falei, vou repetir: fogachos, irregularidade menstrual, irritabilidade, insônia. Esses são os principais sintomas de curto prazo. Depois vem os sintomas de médio prazo, geralmente é quando a paciente realmente entrou na menopausa, né? Ficou 1 ano sem menstruar. Esses sintomas geralmente a gente chama de síndrome urogenital, que são muito associados aos sintomas genitais da mulher, né? Tanto da parte urinária quanto da parte vaginal dela. Ela acaba tendo uma atrofia dos órgãos genitais, né? E isso pode levar a dores na relação, ela pode ficar mais predisposta à infecção urinária, a corrimento, mais ardência da região genital por conta realmente desse ressecamento, dessa atrofia. Então, esse tipo de sintomas, eles vêm realmente a médio prazo. E depois os sintomas de longo prazo, que aparecem mais para frente da menopausa, né? Depois ali dos 5 anos, mais ou menos, que a paciente já está em menopausa, começa a aparecer a debilitação da massa óssea, né? Então,
tanto a osteopenia quanto a osteoporose, e também começa a aumentar os riscos das doenças cardiovasculares, né? Então, tanto a predisposição para pressão alta, para o diabetes. Então, esses sintomas acabam aparecendo mais a longo prazo. Existem fatores ou grupos de risco que sofrem mais os efeitos da menopausa? Não, na verdade é bem individual, né? Tanto a idade que essa mulher vai entrar em menopausa, quanto em relação a sintomas. Não tem fatores hereditários, não é porque a mãe ou a avó foi bem sintomática que essa paciente também vai ser. Então, realmente, essa relação hereditária, genética, assim, não existe, tá? A alimentação interfere nos sintomas da menopausa? Então, interfere, sim, com certeza, né? Não só para a menopausa em si, né? Mas para o nosso. Para todas as fases da nossa vida, né? A alimentação é muito importante. A mulher, quando ela tá chegando nessa fase da perimenopausa, da menopausa, é uma transição muitas das vezes brusca, assim, né? Ela não tá esperando realmente o que vai acontecer com ela, né? Por mais que se fale em calores, tudo, de repente começa a aparecer uns sintomas que ela não tinha. Às vezes é muito frustrante para a paciente isso, né? E com certeza a alimentação, ela consegue. É um tratamento, né? A gente associa tratamentos para esses sintomas de menopausa, e um deles, com certeza, é ter uma alimentação mais regular, mais regrada, com menos embutidos, com menos industrializados. E é uma consequência, né? Realmente não é só para melhorar os sintomas específicos, mas para melhorar a saúde no geral dessa mulher, que começa a ficar um pouco delicada nessa fase, né? A mulher na menopausa, ela tem a tendência a ganho de peso, ela tem a tendência a localizar mais a gordura na região do abdômen, né? Então, na circunferência abdominal, a gente fala. Então, essa adiposidade dessa mulher, ela é modificada, o que antes era na mama, nos glúteos, agora passa a ser muito mais na cintura. Então, é uma gordura que ela é muito mais arriscada, né? Muito mais, como eu posso falar? É uma gordura que a gente precisa ficar muito de olho, porque ela pode aumentar principalmente aí as doenças cardiovasculares, né? Então, com certeza, assim, a alimentação acaba entrando como um dos pilares de tratamento da menopausa, e um acompanhamento em conjunto com o nutricionista também é bem legal nessa fase, porque tem sim alimentos da natureza, né, que muitos deles têm moléculas semelhantes ao estrogênio, que a mulher deixa de produzir, né, na menopausa, então que consegue ajudar a equilibrar a mulher nessa parte metabólica e hormonal também. A prática de atividades físicas interfere nos sintomas da menopausa? Como todas as doenças, né, que são bem relacionadas aí à parte cardiovascular, que a menopausa não é uma doença, mas acaba sendo uma fase onde a mulher está num hipoestrogenismo, né? Então tem uma queda importante dos hormônios, principalmente do estrogênio, que é um hormônio muito importante para a mulher. Então a taxa metabólica dessa mulher cai bastante. Há essa redistribuição de gordura, né? Principalmente nessa região abdominal, aumentando o risco de doença cardiovascular. Então, a atividade física também é outro pilar de tratamento aí dos sintomas de menopausa, ajudando o metabolismo dessa mulher se recuperar um pouquinho, para fazer com que ela não ganhe tanto peso e diminuir a chance aí das doenças cardiovasculares, né? Acho que é legal falar em relação aos exercícios, o tipo de exercício físico
para essa fase é bem interessante pensar em exercícios aeróbicos, né, que atuam diretamente nas doenças cardiovasculares e exercícios que acabam, a maioria das vezes, tendo um impacto, né, impacto mesmo contra o chão. Por que eu falo isso? Porque um dos tratamentos para uma osteopenia, uma osteoporose, é associar o exercício físico, principalmente exercícios de impacto. Então, caminhada, corrida, porque a gente faz com que o osso acorde nesse impacto e comece a produzir mais osso, né? Então, esse tipo de exercício físico nessa fase também é bem interessante para paciente realizar. Como é feito o diagnóstico da menopausa? O diagnóstico é clínico, então a gente faz em uma consulta ginecológica, né? Geralmente a paciente já começa a ter alguns sintomas, então acaba agendando uma consulta, às vezes até uma consulta de rotina, e ela vem se queixando que ela tá com menstruação muito irregular, ou que realmente ela já ficou um período longo sem menstruar, e aí a gente só fecha o critério diagnóstico dessa paciente quando ela vai me referir que ela ficou 12 meses, então 1 ano exatamente sem menstruar. Então, o diagnóstico é totalmente clínico, em consulta ginecológica, não há nenhum exame que precise ser feito. Por que a mulher pode engordar na menopausa? A grande maioria das mulheres acaba tendo um ganho de peso, sim, nesse período da menopausa, exatamente porque a taxa metabólica dessa paciente cai bastante, há uma redistribuição de gordura no corpo dessa mulher, né? Então, acaba tendo um aumento de circunferência abdominal por conta realmente dessa distribuição de gordura. Então, com essa taxa metabólica dela que fica bem mais baixa, né, por conta do hipoestrogenismo, né, por conta dessa queda importante dos hormônios, principalmente do estrogênio, a mulher tem essa tendência aí a ganhar peso nesse período de menopausa. Durante a menopausa, a mulher menstrua normalmente? Ela pode engravidar? Não, ela não menstrua. Então, uma vez que eu falei que ela está na menopausa, ela não vai ter mais ciclo menstrual. Ela não vai ter mais ciclo ovulatório, ciclo hormonal. Então, os ovários dela ficou murchinho, não tem mais folículo, então não tem mais ciclo menstrual. O que pode ocorrer, eventualmente, é um sangramento, um escape. E aí a gente precisa investigar o porquê desse sangramento em pequena quantidade. Na grande maioria das vezes é por conta de atrofia endometrial. O que é isso, né? Endométrio é uma camada de dentro do útero que se espessa na menstruação, né? No ciclo menstrual. Ele se espessa, esse endométrio é a camadinha de dentro do útero que vai se espessar para receber um óvulo fecundado e desenvolver uma gestação. Se a paciente está na menopausa, ela não tem mais esse ciclo, esse endométrio não se espessa mais e, pelo contrário, ele vai afinando cada vez mais. E só que se ele ficar muito, muito fininho, coisa assim de 3 milímetros, 4 milímetros, pode ser que essa paciente tenha um escapezinho, uma borrinha, mas isso não é ciclo menstrual, então ela não menstrua mais. Paciente em menopausa não menstrua mais. Então, caracterizei que ela ficou 1 ano sem menstruar, nessa faixa etária de 50 anos. Coletamos o exame de sangue, realmente viu que os hormônios dela estão alterados nessa faixa de menopausa. Não tem chance dessa mulher engravidar. Agora, a mulher que está no período perimenopausa, no pré-menopausa, aqueles 2 anos antes, 5 anos antes, pode sim engravidar, né? Porque por mais que ela tenha uma menstruação, um ciclo menstrual muito espaçado, às vezes fica 4, 5 meses, de repente 6 meses ela menstrua. Se ela menstruou, provavelmente ela ovulou
E se ela não tivesse cuidado nesse mês, ela pode sim engravidar. No período da menopausa, toda mulher precisa fazer reposição hormonal. Não é obrigatório, tá? Então, assim, toda mulher que não tem contraindicação ao uso de hormônios, não tem contraindicação à reposição hormonal, é de bom tom, sim, que ela use. Por quê? Porque a gente vai fazer com que todos aqueles sintomas, tanto de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, a gente consiga postergar isso para frente, né? Então, o que a gente vê hoje em dia é que uma mulher de 60 anos é uma paciente jovem, é uma mulher ativa que está trabalhando, muitas das vezes ainda nem é avó, né? Diferente aí de 20 anos atrás, né? Que a gente considerava 60 anos idoso, né? Então é diferente. O que a gente quer com a reposição? Trazer qualidade de vida para essa paciente, diminuindo ou até cessando esses sintomas que ela pode vir a apresentar e postergando eles, jogando eles lá para frente, né? Então, assim, se a paciente realmente não tem contraindicação, vale a pena, sim, discutir isso com o ginecologista, porque ela vai ganhar uma qualidade de vida, ela vai passar por essa transição da menopausa, né? Bem mais confortável e levando uma qualidade de vida para ela, para um futuro, para quando ela realmente for uma idosa, estar bem ativa, né? E sem tantas repercussões que o hipoestrogenismo, né? Que essa queda do estrogênio pode trazer para a mulher. Quais são os principais tratamentos para a menopausa? A gente tem que pensar não só na parte hormonal, né? Então, tem diversos pilares. Então, a atividade física faz parte do tratamento da menopausa, uma boa alimentação faz parte do tratamento da menopausa. Às vezes, fitoterápicos são muito interessantes também para sintomas mais precoces da menopausa, ajudam bastante. E os tratamentos hormonais. Dentre os tratamentos hormonais, a gente tem várias vias de administração desses hormônios. Tem diversos tipos de hormônios também, às vezes são hormônios bioidênticos ou não, mas existe a via oral do tratamento de reposição hormonal, existe a via transdérmica do tratamento de reposição hormonal, existe a via vaginal, então a gente precisa realmente entender direitinho a cada caso, individualizar bem e tentar levar o melhor tratamento para essa paciente, para os sintomas que ela está sentindo, trazendo menos efeitos colaterais e melhorando a qualidade de vida dela. Qual é a importância e com que frequência a mulher deve ir ao ginecologista durante a menopausa? A gente geralmente costuma orientar um segmento anual também, né? Para avaliar como é que essa paciente está, principalmente assim, se ela tiver realmente com uma reposição hormonal, o que a gente costuma fazer, né? Então, se a gente entrou com uma reposição hormonal, essa paciente ela vai retornar um pouco mais breve, né, do que um retorno anual, para a gente avaliar e entender se está dando certo o tratamento para ela, se ela está tendo algum efeito colateral ou não, se a gente precisa mudar a medicação, se a gente precisa mudar a dose, se a gente precisa mudar via de administração. Então, mais para ver essa parte clínica da paciente após a introdução da reposição hormonal dela, mas ela estando bem, estável, se é uma paciente que já está fazendo a reposição há 1, 2, 3 anos, então geralmente a gente mantém o segmento anual mesmo, não precisa mudar e ficar adiantando exames, porque ela está fazendo o tratamento de reposição hormonal. Então, uma rotina anual, onde a gente faça essa avaliação clínica, peso, pressão, avaliação ginecológica, Papa Nicolau, pedir os exames de imagem, então um ultrassom transvaginal, ultrassom de mama, mamografia, densitometria óssea, todos esses exames fazem parte aí desse exames de sangue, né, a parte metabólica, então todos esses exames são exames que fazem parte desse perfil aí das pacientes já em menopausa. O Papa Nicolau em específico é um exame que a gente pode
começar a espaçar a coleta, né, principalmente depois dos 63 anos. O que se fala até que para as mulheres que nem não estão em vida sexual ativa, a gente pode até parar de fazer essa coleta, desde que os outros exames dela já tenham sido normais, né? Mas isso também tem que ser avaliado e individualizado, né? Cada caso também. Existem riscos ou efeitos colaterais causados pela reposição hormonal? Existem, porque são hormônios, né, sintéticos, são medicações, então podem sim ter riscos, né? O importante é a gente identificar qual é o perfil daquela paciente, indicar o melhor tipo de reposição, né? Existem diversas vias e dosagens e tipos de hormônios, então diminuindo assim esses riscos. E o principal também é a gente identificar se essa paciente tem contraindicação à reposição hormonal ou não. As pacientes que não podem fazer o uso de reposição hormonal num painel geral, né? Eu vou passar aqui para vocês, mas claro que tem que ser individualizada essa questão com um médico ginecologista. Então, pacientes que não podem fazer uso de reposição hormonal, pacientes que tiveram câncer de mama ou alguma lesão percussora, né, do câncer de mama, pacientes que já tiveram câncer de endométrio ou lesões percussoras ou um sangramento uterino de causa ainda desconhecida, pacientes que já tiveram trombose, pacientes com lúpus, pacientes também com pressão alta, então doenças cardiovasculares ainda descompensadas. Se essa paciente estiver compensada, pode sim ser avaliado o uso da reposição, mas se for uma pressão alta descompensada, é contraindicado nesse momento, então ela vai ter que se estabilizar para depois pensar na reposição. Pacientes que já tiveram trombose, tá? Tanto trombose venosa quanto trombose cerebral, AVCs, né, por exemplo. E também, para terminar, pacientes com doenças hepáticas também descompensadas. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.